Na aula de hoje a gente vai ver loops e funções em Go. Então, o motivo disso, né? Para um sumário da nossa aula. A gente vai ver estruturas de repetição usando o for e usando o range. A gente vai utilizar os loops práticos, né? Então, usando eles em coleções. A gente vai ter uma introdução às funções, aos parâmetros de retorno e a parte que eu acho que é diferencial do Go, que são múltiplos retornos, o escopo das variáveis e alguns exercícios para a gente ir treinando. Tem a estrutura de repetição em Go. Em Go, a gente não tem o conceito do while, tá? Tudo que for envolver Go, a gente vai utilizar a palavra for. Então, no Go só existe o for. E o for a gente pode ter ele de três maneiras. Tradicional, né? Então, igual a C ou Java, que a gente tem aqui na definição do valor inicial, né? Então, i vai inicializar como 0. A minha condição, que é que isso aqui vai rodar enquanto i for menor do que 5. E o comportamento de pós-execução, né? Então, o que, é que vai acontecer após executar? Então, eu estou somando mais um na minha variável de i. A gente tem essa padrão, né? Esse exemplo tradicional. A gente tem o while-like, que a gente utiliza parecido com o while, para a gente ver uma condição. A gente tem o loop infinito, né? Então, aqui é um for como while. Então, eu tenho aqui uma condição, né? Que basicamente faz a mesma coisa, porém escrita de uma maneira diferente, né? Então, eu inicializo fora do for o valor, eu defino a minha condição aqui, estou fazendo a ação, né? Que é imprimir o valor de i, e após isso eu vou incrementar o valor de i. E o loop infinito, né? É muito utilizado em servidores ou workers, ou quando a gente está querendo controlar a saída. Quando eu falo saída, é a saída do código, tá? A saída do loop. Então ele precisa de um break ou de um return para poder encerrar. Então se eu escrever isso aqui numa função em Go, ok, não é isso. Deixa eu voltar aqui para colocar assim para ficar melhor da gente visualizar. Vou criar aqui um arquivo main.go rapidinho. Então aqui eu vou simplesmente criar um loop infinito, né? Então for, eu vou fazer um print ln. E aí eu executando, né, com o main.go, e vai ficar aqui no loop infinito. E aí o break, eu estou apertando o enter, que seja o que a gente conhece como return, né? Ou o break é basicamente usar o Ctrl C. Então ele dá uma mensagem, o status de saída em memória, mas eu preciso cancelar, né? Então ele sai fazendo um monte de print, porque é um loop infinito, tá? Então não é nenhum conceito muito novo. Então, voltando, a gente tem essa situação do loop infinito, e a gente pode utilizar o range. O range a gente utiliza para percorrer coleções, tá? Seja um array, seja um slice, seja um map, ou até mesmo uma string. Então aqui a gente vai ver mais sobre coleções, vai ter uma aula específica sobre coleções, mas esse daqui é o que a gente chama de um array em Go, tá? Então um array é um conjunto fixo, de tamanho fixo, de itens específicos, né? Nesse caso são de strings. Tô chamando de nome, estou dizendo que é um array de strings, e aí eu estou passando os valores, né? Ana, João, Lúcio e Victor. E aí eu vou fazer um for range e nomes. E aí já começa a primeira coisa diferente. Pode tirar a dúvida, Luiz. Pode mandar aqui no chat. Pode. Eu posso fazer. É nome de variável, então é totalmente fora de regras. Eu posso chamar aqui de índices e aqui de valores. Isso aqui não muda. A gente utiliza i para esse tipo de coisa, né? Porque é mais padrão, de ser uma coisa que é iterável, aí a gente mantém o nome de i. Mas eu posso colocar aqui, como então é básico. Então, assim, a gente trabalhar com ranges, com coleções, em Go, funciona assim. E aí vocês podem ter percebido que aqui eu coloco que ele também consegue iterar a respeito de strings. Eu não vou fazer agora sobre maps, né? Porque vai ficar mais pra frente, na aula específica de coleções. Mas vamos verificar como é que ele funciona sobre uma string.
Então eu vou definir aqui um string qualquer, eu vou chamar aqui de string, tá? Vou dizer que essa string se chama Lab. E aqui eu estou declarando a variável de string e aí eu vou executar, né? Fazer um for, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou chamar aqui de índice, vou chamar de posição e letra. Eu vou passar aqui, eu vou receber utilizando o range de string. E aí percebe, ele já está recebendo, ó, posição int e letra rune. Como assim letra rune? Vamos ver. Vou fazer aqui um print ln como estava antes, né? Fazer um printf, na verdade. Eu vou fazer posição, porcentagem d e letra, dois pontos, porcentagem s. Vou passar aqui. Percebe que aqui eu tenho um código ASCII para cada um desses caracteres. Aí vamos lá, deixa eu dividir aqui a tela para melhorar a nossa visualização. Aí vamos procurar. O meu texto é esse. O Stack Lab com o O, o X e o L em maiúsculo. E aí vamos lá, primeira letra, 79. Vou procurar aqui, 79, O maiúsculo. Segunda letra, o X. Código da ASCII 120. Aqui, 120. Então percebe que quando eu faço dessa maneira, né, utilizando uma runa, eu estou recebendo os códigos em tabela ASCII. Rubio, por que ele me devolve em runa, não me retorna em string? É um padrão do Go de utilizar um campo de memória que para ele seja mais rápido, que seja menos pesado. E esse rune é mais leve para o computador do que ele armazenar em string ou até no valor int da tabela ASCII. Então a gente vai ver mais para frente rune quando a gente for falar de coleções, porque é o mais comum, tá? A gente utilizar rune para utilizar na realidade coleções quando for explicar runas. Então, basicamente é isso daqui. Mas eu quero que ele imprima cada letra bonitinho, todo organizado. Então, eu vou fazer quase um casting de tipo, né? Vou dizer que é um string e vou colocar isso aqui entre parênteses. Então, o que é que eu estou fazendo? Tá? String na função. Tá, porque eu não posso colocar esse tipo de coisa. Deixa eu colocar aqui palavra, para ele não ficar confundindo o tipo das coisas. Então, troquei por palavra, porque string ele estava puxando como o tipo do dado. E aí string eu vou transformar desse tipo aqui, que é uma runa, em string. E aí agora sim eu posso executar. E vai mostrar bonitinho, ó, Chetec Lab, com as letras maiúsculas já organizadas, tudo certinho. Então aqui é só uma maneira de mostrar que eu consigo também iterar sobre um string, né? Tanto que, se eu não me engano, eu acho que no printf eu utilizo de porcentagem R para runa. Eu não lembro agora. Deixa eu ver se é. Não, ele tá me trazendo assim. Não sei se é porcentagem V. Não, porcentagem V vai me trazer como ASCII, né? Porque porcentagem V é o tipo padrão. É o tipo que ele representa diretamente em memória. Não em memória, né? Mas como fica salvo na stack. Então, assim, basicamente é isso. A gente consegue percorrer palavras assim, com strings, né? Na realidade, utilizando o for e o range, né? Então, basicamente isso. A gente utiliza range quando a gente estiver seguindo coleções. Então, a galera que está mais acostumada com C, porcentagem C, que utiliza. Ó. Obrigado, Davi. É isso mesmo. De C eu transformo. Acho que é de C. Então, até aqui. De boa, a gente já tem a respeito de funções. A gente também pode ter uma função que retorna, né, um valor. Eu posso ter uma função, vou chamar, sei lá, de somar, padrão de qualquer aula de função. Eu vou receber um valor A, que é um inteiro, e um valor B, que também é um inteiro. Se eu estou somando dois inteiros, eu só posso ter um retorno de um inteiro. Então eu posso utilizar assim a escrita, né? Então eu vou estar recebendo A e B, que são inteiros, e essa função me retorna um inteiro. Então eu vou fazer aqui que ela me retorna A mais B. E por natureza também são inteiros, né? Então aquela coisa, quando eu estou fazendo uma função que tem um retorno, essa função eu posso jogar essa função dentro de uma variável, né? Então eu posso ter uma variável
resultado. Eu vou dizer que eu estou somando 5 e 1 nela. O que está reclamando? Agora deu. Ah, não, é 5 mais 1, não, é 5 e 1. Perdão. Então, estou definindo aqui, eu posso só fazer um print ln de resultado. E aí ele vai fazer o cálculo automático não, né? Mas eu deleguei isso para a função, tá? Então, função com retorno é assim. Só que a gente vai chegar na parte que eu acho mais interessante em Go. Eu vou apagar essas funções aqui para deixar um pouco mais limpo o nosso código. É o seguinte, vamos pegar uma situação hipotética. Vamos pegar, eu vou ter uma função de divisão. Vou pegar essa função de cálculo, tá? Divisão. Eu vou ter sempre A e B, onde eu vou estar tentando dividir A por B. Então, eu vou tentar um int A e um B int também. Só que tem alguns casos que pode não acontecer, concordam? Eu consigo, não é possível fazer certas divisões. Por exemplo, eu não consigo dividir nada sobre zero. Não consigo dividir nada por zero. Então, o que é que a gente pode ter como saída para isso? Posso fazer aqui uma funçãozinha e aí a gente teria, sei lá, um caso que a gente está utilizando, tá? Uma função que me retorna só um float, né? Vou pegar aqui para devolver um float. Vou pegar aqui, sei lá, return A dividido por B. Bem padrão, tá? Vou transformar o valor disso daqui em float 64 A até B. Eu vou fazer aqui alguns exemplos, tá? Divisão, vou dividir 10 por 2. Vou fazer uma divisão depois de 5 por 4. 5,4. Vou fazer uma divisão de 1 e 0. Aí vamos ver as saídas, tá? Olha só. Eu tô só fazendo as divisões, né? Vou fazer um print ln e colocar isso aqui dentro. Copiar isso daqui, aqui e aqui. E aqui eu só faço fechar. Então, olha só. Eu consigo fazer a divisão, né? Então, 10 dividido por 2 dá 5. 4, 5 dividido por 4 me devolveu 1. Ele está recebendo. Vou colocar para ele receber com float, que vai receber os valores com casas decimais. E aqui eu não preciso transformar em float. Não, meu Deus, é B, tipo float 64. Então agora ele deve. Só que aqui ele me retornou, me trouxe um valor infinito, tentando dividir por zero. Mas eu não quero isso, eu quero ter uma mensagenzinha de erro organizada. O que alguns programas fariam? O que algumas linguagens dizem que a gente pode fazer? Poderia verificar aqui, né? If b igual a 0, fmt println não pode dividir por 0. Eu mando um return 0. Sei lá. E agora executando, ele me dá aquela bronquinha. Só que o que eu posso ter? Eu posso verificar e fazer uma função que antes de fazer qualquer cálculo, ele verifica se aquela função é válida e me retorna um booleano se essa função é válida ou não. Então, o que eu vou fazer? Essa função ela me devolve um float, mas eu quero que ela me devolva tanto um float quanto um booleano. Então eu vou configurar aqui e vou dizer que ela vai me devolver um booleano e um float. E aí a gente vai ter uma coisinha mais interessante. Então, se b for igual a 0, eu não vou dar mensagem de erro nenhuma, mas eu vou devolver false e o valor do float que vai devolver vai ser 0. Então eu estou devolvendo false. Então aqui eu acho que no slide eu tenho até outro exemplo, não tenho esse exemplo da divisão, né? Eu tenho do soma para retorno em funções. Ele usa exatamente o mesmo caso de divisão, né? Então eu posso colocar então a gente vai utilizar muito isso aqui, ó. Retorna o valor, tá? Então, sei lá, nesse caso, a gente vai trazer muitas vezes, retorna o valor de alguma função, o valor que ela devolve, mais o status dela, né? Se ela deu certo. Então, na base é muito simplinho, né? Então, até agora, para fazer exercícios, vai ficar até melhor, porque eu vou poder
vir aqui e criar uma função para esse exercício, né? Então, deixa eu só apagar esse registro aqui. Vou apagar essa função aqui também, para a gente ter. Então, func exercício 1. E eu vou falar, eu vou receber um valor qualquer, que é do tipo que é inteiro. A minha função não tem retorno, né? Eu não explicito que tem que ter um retorno. Mas aí eu já vou fazer essa verificação. Então, eu vou receber um valor inteiro, né? Vou chamar ele de valor, de n, tanto faz. Eu vou fazer for i, que é o nosso iterador, pode ser qualquer valor, né? Quando você uma variável, igual a 1. Então, eu vou começar de 1. Enquanto i for menor ou igual a valor, vírgula não, meu Deus, é ponto vírgula, valor, e mais. Então, meu pós-loop é isso daqui. Então, tendo feito isso, eu já tenho meu loop definido que vai imprimir todos os valores. Como aqui pede no exercício prático, né? Como ele pede todos os valores de 1 até ele, utilizando um for. E agora eu vou imprimir se cada um desses números é ímpar ou é par. Então, eu vou vir aqui fazer. Se o resto de n por 2 for igual a 0, então, se n dividido por 2, o resto desse valor for igual a 0, significa que ele é par. Né? Então, fmt, print... Opa, de n não, meu Deus. Chamando ele aqui de valor. Println, valor é par. Caso contrário, né? Então, else, fmt, println, valor é ímpar. Aqui dentro de strings, obviamente. E aí agora, na minha função, eu posso até chamar e executar múltiplas vezes, né? Então, exercício 1, eu vou estar recebendo, sei lá, o valor 5. E o exercício 1, eu vou chamar de novo agora com o valor, sei lá, 15. Então, vou fazer isso aqui, vou executar. Vou até botar uma barrinha entre os dois. Println, botar uma barreirinha assim, para a gente poder executar. Então, olha só. Tá? Uma coisinha errada. Ah, não, perdão. Não, peraí. Recebo I, eu não tenho valor, só que ele está mostrando recebendo o valor máximo, né? Ah, não é valor aqui, tem que ser I, que é o valor do loop interno. Então, agora sim. Pegando aqui, ele começa a contar, né? Então, 1, 2, 3. Massa. Fechou. E aí vamos para o segundo exercício, né? Ele pede um valor A e um valor B, que são inteiros, para devolver o inteiro que seja maior do que eles. Quer dizer, o inteiro que seja maior dos dois, né? Então é muito simples, eu acho que é até mais fácil do que essa, né? E aí eu vou fazer uma função, né? Então, se A for maior do que B, retorna A. Else retorna B. Mas aí a gente vai cair num caso, né? Porque se eles dois forem iguais, ele vai retornar B. Só que B é igual a A, então não faz diferença. A não ser que a gente queira fazer um caso de exceção, né? Então eu posso fazer aqui um if else e fechar aqui. If else não, perdão. Else if. Eu vou ter return else if a. Então, entre 10 e 2, 10 é o maior. E no 30 e no 100, ele vai retornar o maior valor, que é o 100. E aí, para a gente finalizar, vamos criar uma função que vai receber uma lista de números. A gente já viu como é que faz uma lista, tá? Aqui nessa aula de hoje. Vai retornar para mim, usando o múltiplo retorno, tá? A soma desses números e a média desses números. Então vai ser uma lista de números inteiros. E aí você vai retornar a soma de todos esses números. E depois vai retornar para mim a média desses números. Tá? Todos os números que compõem essa. Então, eu vou manter, tá? Esse array de inteiros aqui. E aí eu vou apagar esse. Na realidade eu vou manter, eu vou só apagar as chamadas das funções. Tá? Eu vou ter uma função exercício 3. E aí a primeira coisa, né? Eu vou estar recebendo um exercício 3 e eu vou ter aqui meus números. E esses números são um array de int, tá? Eu posso definir também dessa maneira. Dizer que
eu estou recebendo um array como um parâmetro, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que percorrer, né, um loop para poder definir. Então, primeiramente eu quero fazer uma soma. Então, como é a melhor maneira, a maneira mais otimizada? Eu vou só copiar isso aqui, deixar ele comentado aqui em cima, só para a gente conseguir visualizar o nosso array, tá? Qual é a melhor maneira, se a gente parar para pensar? Eu consigo ver muito tranquilamente que eu consigo fazer um loop, ele percorre e ele soma 1 com 2, vai dar 3, depois soma o 3 com 3, que vai dar 6, e vai somando um valor com a soma dos anteriores, né? Então eu posso inicializar um valor de soma, que inicializa em 0, né? Ele começa somando 0. Eu vou fazendo um loop, e para cada valor de i dentro desse array, eu vou jogar na minha variável de soma. Tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o for in range, né? Então, for, eu não vou pegar os posições, tá? Vou pegar só os valores. Vou chamar aqui de n, tá? Para evitar ficar escrevendo muita coisa. For n em range de números. Vou fazer n mais igual a soma. N mais igual significa que eu estou pegando n e eu estou somando o valor de n lá na soma. Na realidade é o contrário, né? Eu tenho que colocar soma mais igual n. Perdão. E significa isso, eu tenho lá o meu valor de soma 0, e eu vou pegar o valor que eu tenho em n e vou somar a minha variável de soma. Eu não estou substituindo o valor, eu não estou dizendo que soma é igual a n. Eu estou alterando o valor de n, tá? Eu estou somando o valor de n na minha variável soma. Então esse mais igual, ele tem essa função. Então no final das contas, ao final do meu loop, eu vou ter aqui a minha variável de soma. Só que eu também vou precisar ter uma variável de média, né? Como a questão pede. Então, o que é a média? A média, ela é basicamente a soma que eu vou ter dividido pelo... a soma dos meus itens dividido pela quantidade deles. Então, soma dividido pela quantidade. Quantidade de uma lista, eu utilizo a função len. Eu vou querer... É isso, povo. Valeu, valeu. Um cheiro.